Fala pessoal, estou de volta aqui com as lives. Estou muito animada porque finalmente vou voltar a produzir conteúdo com mais frequência para vocês. E se você não me conhece, eu sou a Ana. Aqui no meu canal eu te ensino a transformar os seus gastos nas suas viagens dos sonhos usando milhas. Ou seja, eu te ensino como que você consegue, utilizando estratégias de milhas, economizar nas suas viagens, Como você faz para viajar com mais frequência, com mais economia, utilizando esse conhecimento de milhas. E o tema da live de hoje é os 7 erros que estão te impedindo de viajar mais todos os anos. Eu vou te apresentar esses 7 erros e, além disso, eu ainda vou falar sobre como corrigir para que você não cometa mais e, então, você consiga viajar com muito mais frequência daqui pra frente, Porque se você corrigir esses erros, você vai ter muito mais milhas na conta sobrando para depois trocar por viagens, por experiências incríveis, porque você pode trocar suas milhas não só por passagens aéreas, mas também por hospedagem, experiência de turismo, cruzeiro, até mesmo por um passeio de barco no Rio Sena, você consegue trocar, Então existem várias possibilidades e, estou aqui justamente então para te apresentar essas possibilidades para que você viaje muito mais, porque não tem nada melhor do que viajar nessa vida, Viajar é bom demais. Antes de falar sobre os erros, vou só abrir aqui o meu computador, porque eu tô com uma colinha aqui para eu garantir que eu aborde todos os tópicos com detalhes, Tem muita coisa que eu coloquei aqui para trazer para vocês. E eu ainda vou mostrar alguns exemplos na tela aqui na prática para você ver, como que funciona para você ver exatamente, o que eu estou falando. Vai ficar bem visual, vai ser bem bacana a live de hoje. Então, vamos começar aqui. Antes de mais nada, eu só queria falar um pouquinho por que eu escolhi esse tema. Basicamente, eu decidi trazer esse tema hoje porque eu vejo muitas pessoas adiando as viagens dos sonhos, justamente por achar que viajar é caro demais, Porque acha que viajar é caro. Eu também tinha essa crença limitante até conhecer milhas aéreas, Até entrar no mundo das milhas e descobrir o quão fantástico é esse mundo. Eu tinha essa crença limitante de que viajar é caro. E não só viajar, mas viajar de avião. Não sei por que a gente tem essa ideia, A gente acha que só pessoas ricas viajam de avião. Pode ser pelo fato das passagens aéreas em reais muitas vezes serem caras, Às vezes custa mais de 300, 500 reais. Só que, se você ainda não sabe milhas, realmente você vai acreditar nisso, que faz todo sentido do mundo. Mas a partir do momento que você descobre que dá pra pagar os seus voos com milhas, passagem aérea pode se tornar até mesmo mais barato do que passagem de ônibus. Incrível, Porque, por exemplo, saindo de Confins, se você pegar a taxa de embarque daqui, eu moro em BH, Belo Horizonte. E aí, a taxa de embarque saindo de Confins custa na faixa de R$30, se eu não me engano, R$31,69. Ou seja, se você juntar as milhas com seus gastos, depois você vai conseguir trocar por voos e aí você só vai pagar as taxas. Então você vai viajar pagando, se você estiver saindo de Confins, Você só vai pagar R$31,69 pelo seu voo, se você juntou as suas milhas com os seus gastos. Por isso que é muito importante a gente aprender a juntar, E aí, até eu conhecer milhas, eu descobri, acho que foi no final de 2020 que eu descobri a existência das milhas. Até então eu não entendia nada, absolutamente nada. Até esse ponto aí da minha vida, eu tinha ficado quase 10 anos sem viajar, porque eu achava que viajar era caro. E eu nem me permitia planejar uma viagem, porque essa crença vinha de forma automática na minha mente e nem me impedia de planejar os meus sonhos. E como eu moro aqui em BH, a gente não tem praia, infelizmente. A única forma da gente ver o mar é viajando, não tem outro jeito. E, por conta disso, eu acabei ficando quase 10 anos, então, sem ver o mar, até eu criar a coragem de viajar sozinha e, usando as minhas milhas da Latam, fui lá em junho de 2022 realizar o meu sonho. Depois que eu fiz a minha primeira viagem com milhas, eu não parei mais. Eu só fui viajando, gastei muitas milhas da Latam. Eu concentro quase tudo no programa Latam Pass. Recomendo bastante se você gosta de viajar dentro do Brasil, porque os preços são ótimos. E, enfim, agora minha vida é completamente diferente.
E depois de ter viajado tanto com milhas e, né, aproveitado ao máximo, então, o fato de que a gente só precisa de pagar as taxas de embarque, eu decidi criar, né, então, o meu canal no YouTube, as minhas redes sociais, pra trazer esse conhecimento pra vocês, porque eu acho extremamente útil. Assim como eu mudei a minha vida, agora eu quero mudar a vida de vocês também, principalmente pra quem ainda tá começando agora no mundo das milhas, se sente meio perdido, não sabe qual que é o melhor programa pra pontuar, tem muitas dúvidas, aos pouquinhos eu vou esclarecendo pra vocês. Então, vamos começar a live com o tema aí dos 7 erros que te impedem de viajar mais todos os anos. Estou aqui já conferindo aqui na minha colinha. O primeiro erro, quero saber se você comete algum deles. Se você perceber que comete algum, pode comentar aqui pra eu saber, né? E depois eu vou responder os seus comentários. Você pode comentar dúvidas também, coloca suas dúvidas aqui que eu vou responder. E basicamente, então, vamos para o primeiro erro, que é deixar as milhas vencerem. Se você está começando a estudar milhas agora, saiba que as milhas, infelizmente, possuem data de validade, né? Elas expiram. E se você não ficar atento à validade dessas milhas, você vai deixar elas perderem. E se você perde milhas, automaticamente você perde dinheiro, porque milhas é dinheiro. As milhas são nada mais, nada menos do que uma moeda de troca. Você poderia ganhar, né? A partir do momento que você ganha essas milhas, você poderia trocar por benefícios diversos. Então, é literalmente como se fosse dinheiro. Inclusive, você pode trocar suas milhas por dinheiro, né? Depois eu posso trazer uma outra live, né, com esse tema, como ganhar dinheiro com milhas. Mas, enfim, né, se você perde milhas, você perde dinheiro. Então, não é bom você deixar suas milhas expirarem. Esse é um erro, assim, que com certeza está te impedindo de viajar mais, porque se você ficasse atento a essa data de validade, você conseguiria aproveitar com antecedência e, né, trocar por viagens e, né, pelos benefícios que você desejar. E como que você faz, então, para evitar que as suas milhas expirem? Então, primeiro, só queria falar aqui sobre a questão da data. Geralmente, elas vencem de 2 até 4 anos, depende muito das regras do programa, onde elas se encontram. E, né, então, como que você faz para prevenir que as suas milhas expirem? Você precisa de criar um hábito de conferir os seus saldos com frequência, nem que seja uma vez no mês, 2 vezes no mês. Dá uma olhada ali quantos pontos que você tem em qual programa e quando que eles vencem. Aí você já vai saber automaticamente, nossa, eu tenho 10 mil milhas na conta do Latam Pass que vão vencer daqui a 6 meses. Ai, mas essa é na minha conta pessoal, na conta do meu esposo, né, da minha esposa, que eu gerencio também. Eu tenho, sei lá, 50 mil milhas da Smiles que vão vencer daqui a 2 anos. Se você já sabe, já tem essa informação em mente e confere com frequência, então você já vai criar um plano de utilização de forma meio que automática. O que você não pode deixar acontecer é o quê? De você simplesmente esquecer que suas milhas existem, deixar elas ali, não olhar a data de validade, e aí, né, quando você vai ver, às vezes você tem 20 mil milhas para vencer amanhã, não vai dar nem tempo, né, de você trocar por uma passagem, porque às vezes você não tem uma viagem planejada. A ideia é que você crie um plano de utilização com antecedência para que esse problema não aconteça. Se você já sabe qual que é o seu saldo, quantos pontos você tem para expirar em qual programa, e, né, você tá sempre de olho nessas informações, então você já pode criar um plano de utilização com antecedência. Eu gosto de já pensar em uma ideia de utilização a partir de 6 meses. Se eu já sei que eu tenho milhas para vencer daqui a 6 meses, eu já penso, nossa, será que eu vou fazer uma viagem? Será que eu posso usar essas milhas para pagar por algum voo ou para alguma experiência de turismo? Eu já começo a orçar ali no aplicativo ou no site do programa, e isso vai facilitar demais a sua vida. E, além disso, né, como que você consegue gerenciar, então, esses saldos, essa informação? Você pode utilizar tanto o aplicativo Octopus, existe o aplicativo World Wallet também, mas eu gosto bastante do Octopus, que ele faz a gestão automática para você. Tem a versão paga, que tem mais recursos, eu assino, inclusive, recomendo, porque você consegue usar passagem de forma muito rápida, ele gera tabelas super explicativas, é bem legal, mas a versão gratuita já consegue gerenciar o seu saldo sim. É só você baixar, chama Octopus, significa polvo em inglês, e aí depois você vai cadastrar ali as suas contas, né? Você coloca a conta da Livelo, Latam Pass, todos os programas de milhas e pontos que você tem, que são parceiros da Octopus, você adiciona ali e eles vão puxar esses dados automaticamente para você estar sempre de olho, né? E garantir, então, que você não deixe as suas milhas e os seus pontos expirarem.
Se você não sabe, só, né, já pra deixar aqui claro, qual que é a diferença entre pontos e milhas? Milhas são os pontos que você acumula nos programas aéreos, ou seja, no programa da Latam. Aí você tem milhas no Latam PES, no programa da Gol, que é Smiles, no programa da Azul, que é o Azul Fidelidade. Se os seus pontos estão ali, aí a gente chama de milhas. Mas se eles estão no banco, aí, né, a gente chama de pontos. Mas pontos também pode se referir às milhas, né? Então pontos pode ser tanto os pontos que estão no banco e na companhia aérea, mas milhas a gente só pode usar para se referir à companhia aérea, os pontos que estão no programa aéreo especificamente. Beleza, e você também pode utilizar uma planilha para poder gerenciar essas informações, né? Eu tenho uma planilha também, inclusive eu disponibilizo no meu curso. Basicamente, né, eu coloco ali qual que é o programa, qual que é o CPF, às vezes você gerencia contas de mais de um CPF, você, seu filho, enfim, né, tia, tio, você pode colocar ali os CPFs e aí, né, você coloca qual que é o programa, qual que é o saldo. Eu gosto de colocar também quais são as próximas validadas, né, porque às vezes eu tenho 2.000 milhas para vencer em 6 meses, mas, né, em 8 meses eu já tenho mais 1.000, em 9 meses eu tenho mais 1.000, aí eu coloco as próximas validades para eu poder conseguir enxergar melhor um plano de utilização para essas milhas, né? Então você pode utilizar ou aplicativo ou planilha. E, além disso, eu coloquei aqui uma dica muito importante, se você quiser estender a validade das suas milhas, uma dica é: acumule primeiro no programa de um banco e depois transfira para o programa da companhia aérea, porque aí você consegue aproveitar a validade desses dois programas, né? Os seus pontos, eles ficam no programa do banco até o período máximo permitido, exemplo, 2 anos, e depois, quando estiver quase expirando, né? Aí você vai lá e manda para a companhia aérea. Ou então, quando você já tiver uma ideia de viagem claramente, realmente precisa daquelas milhas no programa aéreo, aí você vai fazer a transferência. Se você já acumula direto no programa de milhas, o que acontece? Você perde direito a essa transferência, né? Então, você só vai conseguir a validade do programa de milhas, né? Em vez de seus pontos vencerem em 4 anos, eles vão vencer em 2 se você acumulou direto naquele programa. A não ser que você já tem um plano, né, de utilização, você sabe que você vai utilizar aqueles planos no programa, aqueles pontos no programa aéreo, aí, né, dentro do período de validade permitido, aí realmente não tem tanto problema assim você acumular direto no programa aéreo. Mas se você quer estender a validade, é uma estratégia interessante de ser utilizada. E, né, você também pode utilizar um cartão de crédito que não expira, que os pontos não expiram. O Itaú disponibiliza vários, tem, por exemplo, o Personalité Visa Infinity, você consegue girar pontos com os seus gastos, e aí, né, pelo fato deles não expirarem, você tem tranquilidade mental para poder transferir para o programa aéreo quando você quiser, para poder escolher o programa que você quiser e, né, transferir, né, no momento que você desejar, sem ter que ficar preocupando tanto assim com a validade. E agora, né, então vamos para o segundo erro. Recapitulando, o primeiro erro foi deixar as milhas vencerem. O segundo erro que está te impedindo de viajar mais todos os anos é transferir os seus pontos sem bonificação. Ou seja, se você tem pontos no programa de um banco e quer mandar para a companhia aérea, não mande sem bonificação, a não ser que exista um motivo real para isso. Quando a gente está acumulando no programa do banco, é muito comum a gente ver essas promoções e elas são realmente frequentes, né? Dependendo de qual for o programa do banco, tem alguns que tem promoção com muita frequência, né? Todos os meses. No caso da Livelo, eu gosto bastante porque tem essa promoção de transferência bonificada, que é basicamente um dia especial que você vai fazer a transferência dos seus pontos do banco para a companhia aérea e aí você ganha pontos a mais de graça, né? E se você mandar uma quantidade maior de pontos, você consegue ganhar ainda mais pontos bônus lá na companhia aérea. Ou seja, supondo que você tem lá 100.000 pontos na Livelo. O que você pode fazer? Se você esperar um dia de 100% de bônus, você pode mandar para Azul, por exemplo, e aí você vai ganhar 100.000 pontos de graça só por ter mandado no dia de promoção, né? Se você tivesse mandado um dia sem promoção, você ia perder 100.000 milhas na Azul. Então é muito importante a gente ficar atento a essas promoções e quando você já tem um plano de viagem em mente, já sabe, nossa, eu preciso de tirar tantas milhas em tal programa, aí você já consegue mandar com bonificação. E, né, então você consegue otimizar muito mais, acelerar muito mais o seu acúmulo no programa de milhas por conta dessa estratégia. É, inclusive, uma estratégia de acúmulo que você pode utilizar a transferência bonificada. E por que eu falei que
Pode ser que essa regra não se aplique em alguns casos, né? Por que eu falei que existe alguma exceção? Porque se você realmente está precisando muito daqueles pontos da companhia aérea, você já tem uma ideia de viagem super clara, e se você não fizer aquela transferência naquela data, mesmo que não tenha bônus, existe risco de você não poder realizar o seu sonho, de não poder realizar a sua viagem, aí é muito melhor você viajar e abrir mão dos bônus do que não viajar. Isso aconteceu recentemente comigo. Eu tava prestes a emitir uma passagem aérea pra mim, e aí eu tinha a decisão, ou eu mando 40 mil pontos da Livelo agora sem bônus e garanto a minha viagem, garanto a minha emissão, ou eu simplesmente corro o risco de não emitir a minha passagem aérea a tempo e de não conseguir viajar. Como eu realmente estava comprometida demais com essa viagem, que eu estava com muita clareza, já tinha orçado hospedagem, enfim, já estava tudo pronto, só faltava a emissão. E aí surgiu a oportunidade. E eu tinha esses pontos na Livelo, só que não tinha promoção de transferência bonificada. Mas eu tava assim, ou viajo ou eu não viajo. O que é melhor? Transferir agora da Livelo pra Latam sem bônus, ou, enfim, esperar uma promoção, mas correr o risco de não estar, com a passagem, com a quantidade de milhas que eu quero. E aí, enfim, pra aproveitar essa promoção de passagem aérea e já me comprometer com a minha viagem pra acontecer ainda esse ano, fui lá e emiti, Então, nesses casos pode ser que vale a pena, assim, você mandar sem bônus, mas se você planejar sua viagem com antecedência, mande com bônus, que é sucesso, porque você vai ganhar, às vezes, dezenas, centenas de milhares de milhas por conta dessa estratégia. E, inclusive, eu trouxe uns prints aqui de promoções, vou pegar aqui no meu notebook pra mostrar pra vocês. Ah, tá. Na verdade, tá em um site que eu gosto bastante, recomendo, que é o Passageiro de Primeira. Um site excelente para você acompanhar promoções de milhas. E eu separei 3 exemplos de promoções para vocês verem que aconteceram recentemente. Deixa eu ver como que eu vou fazer. Câmera traseira. Isto. Essa promoção aqui, ela aconteceu no dia 16 de junho. E aí, tava dando 100% de bônus para você mandar os pontos da Livelo, Na verdade, era até 120%, porque se você fosse assinante de clube há mais tempo, daria para ganhar os 120. Então, você conseguiria ganhar essa quantidade de bônus aqui só por mandar no período da promoção. E como que você faz para garantir que os bônus caiam? Cadastre primeiro lá no site da companhia aérea, nesse caso, como era da Azul, você teria que ir lá no site da Azul, pegar essa promoção específica, cadastrar, tirar print da tela e depois você vai lá no programa do banco e manda, E aqui tava mostrando as regras, poderia ter bônus adicionais dependendo do tempo de clube, Assinando o clube da Azul há mais de 6 meses, aí você conseguiria mais 5% de bônus, mas se você assinasse há mais de um ano, teria mais 10%. Geralmente, os assinantes de clube conseguem essas vantagens. E outro exemplo aqui já foi com a Smiles. No caso, ela estava oferecendo até 80% de bônus nas transferências de pontos de todos os parceiros. Olha que legal, todos os bancos, A outra da Azul era só com Livelo. Agora, essa daqui não. Todos os bancos parceiros da Smiles você conseguiria a bonificação e era até de 80%. E aqui tá mostrando as regras. Ficar atento também, porque se você não for assinante de clube, pode ser que a porcentagem seja um pouco mais baixa. Nesse caso, quem não for assinante ia ganhar só 40%. Quem fosse assinante ia ganhar mais %. E também ficar atento à validade, porque essas promoções podem surgir em questão de um dia mesmo, Ela dura, às vezes, começa meia-noite, termina 23h59. Se você não aproveitar naquele dia, você perde. Geralmente, promoções com Latam Pass e Livelo são assim, duram um dia, Então você tem que ser rápido. Viu que a promoção surgiu, já vai lá, cadastra e transfere pra não perder, Pra não perder essa oportunidade. E aqui já é um exemplo de uma promoção que teve no dia 4 de agosto, recente. E você ganhava até 30% de bônus nas transferências de pontos do Itaú
e do Credit Card. Detalhe, Latam Pass, geralmente as porcentagens são mais baixas, então se você está planejando uma emissão de passagem aérea, já considere isso, que é pouco provável que você consiga bônus altos na Latam, tipo de 80%, 90%, 100%. Antes acontecia isso, mas nos últimos meses a Latam, infelizmente, né, acabou reduzindo as porcentagens. Eu considero que eu vou ganhar no máximo uns 35% na hora de fazer, né, de criar a minha estratégia. Beleza? Daqui a pouquinho eu trago de volta aqui deixa eu colocar de novo na câmera frontal. Daqui a pouquinho eu trago de novo mais exemplos práticos na tela do computador. Agora vamos para o próximo erro. Deixa eu só ver se eu falei de tudo que eu queria nesse tópico. Então, recapitulando, segundo erro, transferir pontos do banco para a companhia aérea sem bonificação. Se você está fazendo isso, então você está perdendo milhares, né, às vezes dezenas de milhares, centenas de milhares de milhas. E agora, deixa eu ver aqui. Como prevenir para que esse problema não aconteça? A minha dica é: planeje as suas viagens com antecedência. Se você planeja com antecedência, você consegue se planejar muito melhor para poder aproveitar essas promoções, né? Você consegue transferir os pontos para a companhia aérea com calma, dá para esperar uma promoção, você pode criar uma meta ali, uma meta bem específica para você saber exatamente quantos pontos que você vai transferir, para qual programa, até qual data, né? E aí, com base nisso, depois que você girou o saldo lá, você vai e emite a sua passagem, né? Então é muito importante você planejar com antecedência. Se você deixar para planejar a viagem de última hora, eu acabei fazendo isso, né? Eu deixei para emitir a passagem muito em cima e por isso eu acabei tendo que transferir, né, sem bônus mesmo. Mas se você puder planejar com antecedência, é melhor, porque aí você consegue aproveitar essas promoções, né? Você já consegue transferir ali com intenção para gerar a quantidade que você precisa lá no programa de milhas. E deixa eu ver aqui. Eu também falei, né? Coloquei aqui no meu resuminho. Muito importante que você transfira com intenção. Não saia transferindo só porque surgiu promoção de transferência bonificada. Às vezes você tem 100 mil pontos na Livelo, nem tem ideia de viagem em mente e viu lá, nossa, surgiu 100% de bônus com a Azul, vou mandar agora. Aí você gera 200 mil milhas na Azul. Mas você não tem plano de utilizar esses pontos, você não tem nenhuma viagem planejada, não quer, né, viajar ali nos próximos meses, nos próximos anos, ou então, né, às vezes você precisa de gerar milhas, você precisaria de ter gerado aquelas milhas em outro programa, porque você viu que o programa da Azul depois, né, você transferiu lá só por conta da promoção, e depois você viu que nem era aquele programa que você precisava, né, porque às vezes a viagem que você quer fazer seria o ideal se suas milhas estivessem em outro programa. Então o ideal é que você transfira com intenção, não saia transferindo qualquer quantidade de pontos para qualquer programa, porque isso é um erro, isso só vai te afastar dos seus sonhos. Existe o risco, né, de você não conseguir realizar a sua viagem dos sonhos, porque você ou girou, né, as milhas do programa errado, né, enfim, não é o ideal. O ideal é você transferir com intenção. Quando você tiver uma ideia de viagem clara em mente, aí você vai lá, cria sua meta, quero gerar tantas milhas em tal programa até tal data, né, quero esperar uma promoção de tantos % de bônus entre esse programa e aquele programa, né, entre o programa do banco X e o programa de milhas Y. E aí sim, né, quando você já tem clareza de que realmente você vai precisar gerar um saldo em um determinado programa, aí você vai lá e transfere. Né, se você transferir muito, inclusive, não só existe o risco de você não usar, deixar expirar, né, mas também existe o risco de você não conseguir, né, aproveitar essas milhas e, enfim, né, a sua viagem, ela acaba sendo comprometida mesmo, né? Você compromete o seu sonho e ainda compromete a validade das suas milhas, porque a partir do momento que elas estão no programa de milhas, você vai ter que dar um jeito de usar dentro daquele período de validade permitido, que a gente viu que, em média, é de 2 a 4 anos. Se os seus pontos ficassem no banco, você conseguiria estender essa validade. A partir do momento que você se comprometeu em mandar para a companhia aérea com uma transferência bonificada, eles diminuem a validade. Isso é perigoso, porque se você não tem plano de utilização, existe o risco de você deixar perder. E, enfim, né, então, só para deixar claro, transfira os seus pontos com intenção e com bonificação. Idealmente, espere uma promoção de transferência bonificada. Agora, vamos para o próximo erro. E mais uma coisinha que eu coloquei aqui,
que é importante falar, cada programa de milhas tem limitações, né? Então é mais um motivo para você transferir com intenção. Se você transferir os seus pontos de um programa de um banco para um programa de milhas só porque surgiu transferência verificada, existe risco de você não conseguir fazer o seu voo, o voo que você precisa, porque não tem, né, a companhia aérea que você queria, né? Então cada programa tem limitações. Você só vai conseguir voar com a companhia aérea dona do programa e com as companhias parceiras. Por exemplo, se os seus pontos estiverem na Latam, você não vai conseguir voar com a Azul, né? E às vezes você precisa de voar com a Azul porque só a Azul opera o voo para o destino que você quer, né? Ou então só a Azul tem a parceria com a companhia aérea que realmente vai operar o seu voo de interesse. Fique atento a isso. Só transfira com intenção. Se você não tem planos de viajar, se você não tem uma ideia clara de viagem em mente, é melhor nem transferir. Deixa os pontos no banco quietinhos, porque, né, a ideia é que você utilize esses pontos para poder realizar os seus sonhos. E agora, sim, vamos para o terceiro erro que está te impedindo de viajar mais todos os anos, que é não aproveitar o cartão de crédito para pontuar. Bom, né, não sei se você já utiliza, mas eu recomendo bastante que você tenha um cartão de crédito que pontue, porque é mais uma estratégia de acúmulo de milhas que você pode usar para aproveitar os seus gastos do dia a dia, tanto gasto em loja física quanto em loja online. Então essa é uma das principais vantagens dos cartões de crédito, eles permitem pontuar com esses dois tipos de gasto. E aí, se você tiver um cartão que gera pelo menos uns 2 pontos por dólar, tá ótimo. Você já vai conseguir pontuar bastante e aí, ao longo dos meses, né, e até mesmo dos anos, esses pontos vão se acumulando ali, né, cada pagamento da fatura, cada mês, vai gerar um saldo no programa do banco e, né, depois você vai conseguir transformar esses pontos em milhas e viajar com eles. E aí, eu vou fazer agora uma simulação aqui de quanto que você conseguiria juntar se você gasta R$ 5.500 por mês, para facilitar a nossa vida, né, considerando que o dólar tá a 5,50. Aí, se você gastar R$ 5.500 e tem um cartão de crédito que gera 2 pontos por dólar, quantos pontos que você consegue girar por mês e por ano e quantas milhas que você conseguiria girar? Vamos fazer esse cálculo agora. Primeiro, só vou abrir aqui a tela de novo, que eu quero mostrar um exemplo de um cartão do Banco do Brasil que gera exatamente essa quantidade. Inclusive, eu utilizava esse cartão faz pouco tempo, mais para acessar a Sola VIP do que para acumular milhas mesmo, né? Mas enfim, eu já tive esse cartão, que é o Orocard Visa Infinity. Não sei se você conhece, se você utiliza, mas os cartões do Banco do Brasil, a maioria deles pontua no programa Livelo, que é um programa excelente. Então eu recomendo super esse banco, né? Se você quiser ter um cartão do Banco do Brasil, o programa de pontos é excelente. E vou mostrar aqui agora. Deixa eu ver se vai aparecer o cartão. Essa tela especificamente aqui é mostrando as pontuações dos principais cartões do Banco do Brasil. Então aqui mostra direitinho, né, quais que são, qual que é, né, a quantidade de pontos que gera, bandeira, validade dos pontos. E eu vou falar sobre esse daqui, ó. Vamos criar uma simulação considerando que você utiliza esse cartão para pagar os seus gastos. Ele gera até 3 pontos por dólar, né? Mas no caso para compras nacionais é 2 pontos. 3 seria para internacionais. E a validade dos pontos é 48 meses. Se você gasta R$ 5.500 por mês, o que você tem que fazer para descobrir o seu potencial? Vamos lá, 5.500. Primeiro você divide pela cotação do dólar para descobrir quantos dólares você gasta por mês. $1.000. Se você gasta $1.000 por mês, isso significa que você vai gerar com esse cartão 2.000 pontos por mês. Nesse caso específico, lá no programa da Livelo. Ok. E ao final de um ano, é só pegar 2.000 vezes 12, 24.000 pontos na Livelo. Só que a gente já viu que dá pra ganhar bônus lá nas transferências. Se você mandar para, exemplo, Smiles ou Azul com 100% de bônus, você pode fazer 24.000 vezes 1,2. Na verdade, né, seria... Isso aqui seria 20%, esquece. Seria 24.000 pontos que você gera em um ano na Livelo com esse cartão, certo? O que que significa 24.000? Não sei o que eu fiz aqui. Que se você multiplicar por 2, né? Então você gera 24 na Livelo por ano. Se eu multiplicar por 2, você vai gerar potencialmente até
48 mil milhas na companhia aérea, porque seria 24 mil mais, né, o bônus de 24 mil, que você vai ganhar mandando com 100%. E aí, né, então você pode gerar até 48 mil milhas por ano, né, pra você trocar por viagens. E aí você gera essas 48, obviamente, depois que você fizer a sua transferência para o programa de milhas. Porque esses pontos aqui, ó, os 24 mil, eles vão estar na Livelo. Para você conseguir transformar em milhas, depois tem que fazer uma transferência para um programa aéreo parceiro. E, enfim, né, 48 é muito. Se você quiser fazer uma simulação com a Latam, aí você pode até considerar, tipo, por exemplo, né, 24 vezes 1,35, que é mais ou menos a porcentagem que a Latam oferece para, né, para essas transferências. Então, você pode gerar até umas 32 mil milhas na Latam ou 48 mil na Azul, na Smiles. Isso significa que você já consegue fazer muitas viagens. Deixa eu voltar aqui. Você consegue fazer muitas viagens tipo, só com uma estratégia. Estou falando só de uma estratégia de acúmulo de milhas que você pode usar, né, com recorrência aí e que você consegue gerar até 48 mil milhas com isso. Se você começar a criar um hábito de acumular milhas de diferentes formas, né, utilizando diferentes estratégias, compra online, reserva de hospedagem, enfim, existem várias formas de você acumular milhas. Só com essa estratégia de cartão você já consegue muito, né, mas muito mesmo, porque voos dentro do Brasil, existem voos a partir de 1.000 milhas, 2.000 milhas. Aqui já estou falando que você vai ganhar 48 mil. Então, para viajar dentro do Brasil, você vai conseguir fazer várias viagens, dependendo do trecho também, né, porque alguns trechos são mais caros do que outros, realmente. BH, Rio, BH, São Paulo, Rio. Então, trechos entre essas 3 cidades do Sudeste costuma ser mais barato. Mas, né, dependendo de qual for a sua viagem dos sonhos, você já pode dar uma orçada para ver quantas milhas que você precisaria para realizar o seu sonho, né, para realizar a sua viagem. Para viajar dentro do Brasil, 48 mil, né, 32 mil é mais do que o suficiente. Com certeza você vai conseguir viajar e ainda vai sobrar. Principalmente se você gerar lá na Latam, né? No caso, 32 mil na Latam, aí você consegue fazer diferentes voos. Eu, por exemplo, já paguei o meu voo pra Pipa, né? Eu fiz voo foi de Confins pra Natal, ida e volta. No ano passado, eu paguei 22 mil milhas, mais ou menos, da Latam. Voo de ida e volta, né? E aí, se eu não me engano, as taxas foram menos de R$80, né? Ou seja, como eu tinha juntado só com os meus gastos, o meu voo de ida e volta BH Natal, para realizar o meu sonho de ver golfinhos ao vivo em Pipa, que eu realizei, saiu por menos de R$80, né? Enfim, é uma ótima estratégia. Então, se você não está utilizando essa estratégia, com certeza é um erro que você tem que eliminar imediatamente. E aí, deixa eu ver o que mais que eu falei. Tá, coloquei aqui que o que você precisa de fazer, então, como corrigir esse erro. Peça o cartão de crédito que pontua e já comece a usar o quanto antes. Mas tem que ser uma escolha intencional também. Não vai escolhendo qualquer cartão, porque às vezes nem é o cartão que você precisa. Pensa primeiro, qual que é a minha viagem dos sonhos? Qual que é o meu objetivo? Para onde que eu quero viajar? Em qual programa que essas milhas têm que estar? E qual cartão que eu devo ter para que eu consiga gerar milhas nesse programa? Aí que entra a intenção. Você tá acumulando milhas para viajar, então você tem que ter uma noção de qual que é o seu destino dos sonhos, se é nacional, se é internacional, e aí já ver qual cartão que vai te permitir gerar pontos lá, né? Por que eu falo isso? Porque existem cartões com limitação. Por exemplo, Nubank, Inter, eles têm limitações. No caso do Inter, você só pode mandar os pontos para Azul, e no caso do Nubank, você só pode mandar para Smiles. Às vezes o seu sonho, né, a sua viagem dos sonhos, você só vai conseguir realizar se os pontos estiverem na Latam, né, por exemplo. Então, se o seu cartão pontua ou no programa do Nubank ou no programa do Inter, né, você não vai conseguir realizar o seu sonho. Então, pense muito bem nisso. E também tem outro fator que é importante a gente avaliar, que é a quantidade mínima para transferir para a companhia aérea. Quanto maior a quantidade mínima, mais difícil vai ser para você acumular a quantidade que você precisa para realizar o seu sonho, né? Às vezes está pedindo ali para você juntar, sei lá, 20 mil pontos naquele programa para você conseguir transferir para o programa aéreo. Então, só depois que atingir aquela quantidade que você realmente vai conseguir viajar com aqueles pontos. Principalmente, né, se aquele programa de banco não tiver já essa função de trocar por voos, né? E geralmente o que mais compensa mesmo é a gente mandar os pontos para o programa de milhas e trocar por voos lá no programa de milhas. Existe a possibilidade, por exemplo, no Esfera, na Livelo, de você trocar os seus pontos do banco por voos,
Mas, né, se você já trocar ali, você perde direito à bonificação, né, por exemplo. Então, acaba que você tem que colocar isso no cálculo para ver se realmente vale a pena ou não fazer esse resgate. Então, use um cartão de crédito, mas escolha com intenção, idealmente, um cartão que vai te permitir pontuar no programa que você precisa para realizar a sua viagem. E também, né, que esse programa tenha uma baixa quantidade de milhas mínima necessária, né? Na verdade, uma baixa quantidade de pontos mínima necessária para você transferir para a companhia aérea, porque quanto maior for, pior vai ser para você, né? No caso da Livelo, você precisa de ter 15 mil para poder mandar para a Latam, 10 mil para Smiles e, se eu não me engano, 100 para Azul. Para Azul é bem mais baixo, no caso da Livelo, né? Esfera é muito mais caro, você tem que juntar pelo menos 30 mil para conseguir mandar para os programas aéreos. E às vezes, se você não gasta muito e tem um cartão do Santander, às vezes vai levar, sei lá, 2 anos para você conseguir juntar o suficiente para transformar em milhas. Então, eu não recomendo cartões do Santander, só tenha se você realmente precisa de pontuar no Santander, né? No programa do Santander, que é o Esfera. Eu gosto mais, né, dos cartões do Bradesco e do Banco do Brasil que pontuam na Livelo, porque Livelo, como eu falei, tem essas quantidades, enfim, é um programa excelente, tem muitas parcerias. E, além disso, tem os cartões da Caixa, é legal também, porque a quantidade mínima não é muito alta, é 4 mil para você mandar para os programas brasileiros. E, deixa eu ver se tem mais algum... O do Itaú, né, Itaú também tem quantidades legais para você mandar para a Latam, nem tem quantidade mínima, se os pontos estiverem no programa do Itaú, mas só para Smile, se eu não me engano, né, que tem uma quantidade maior. Se você tiver pontos no programa do Itaú, é super vantajoso para você mandar para a Latam e para Azul, porque você pode mandar quantos pontos você quiser. E agora vamos para o próximo erro, né, o quarto erro, que está te impedindo de viajar mais todos os anos, e é fazer compras na loja física sem ganhar milhas ou ganhando somente com o cartão. Por que que isso é um erro? Porque uma das melhores, e eu até me arrisco a dizer, a melhor estratégia de acúmulo de milhas de todas é a compra online nas lojas parceiras. Se você comprar produtos, serviços nas lojas parceiras dos programas de pontos, você pode ganhar vários pontos por real. Cartão de crédito te permite pontuar por dólar, em raras exceções por real, geralmente por dólar. Ou seja, você tem que dividir os gastos pela cotação do dólar por 5,5 para só depois multiplicar pelo fator de conversão. Compra online, não, você consegue ganhar muitas milhas. Tipo assim, muitos pontos, muitas milhas, porque é uma multiplicação por real. Se você gasta, por exemplo, R$2.000 em uma compra de uma TV e aproveitou uma promoção de 10 pontos por real. Então, é só você fazer 2.000 vezes 10, você vai ganhar 20 mil pontos com essa compra e potencialmente até 40 mil milhas. Então, uma TV de R$2.000 pode te dar potencialmente até 40 mil milhas, justamente porque você fez com, né, uma loja parceira no programa de pontos. Se você simplesmente compra na loja física, você abre mão desse direito de pontuar com as compras online. Você pode até pontuar com o cartão de crédito se você usar o seu cartão que pontua para pagar, mas, né, você perde direito a essa oportunidade. E, infelizmente, é um problema, né, gigante, porque, como eu falei, você vai estar perdendo dezenas, às vezes centenas de milhares de milhas que você poderia ganhar se tivesse comprado com as parcerias. Vou dar um exemplo agora aqui de lojas parceiras no programa da Livelo. Livelo tem inúmeras lojas parceiras. Se você compra nas Casas Bahia, Renner, Extra, qualquer coisa que você imaginar, provavelmente vai ter uma loja parceira ali. Qualquer categoria de produto, roupa, calçado, supermercado, eletrodoméstico, farmácia, literalmente qualquer coisa você vai conseguir comprar na internet ganhando pontos se você usar o link correto. Então não vai nas Casas Bahia, não vai na Renner, na loja física e faz a sua compra ali. Você pode até ir para analisar o produto, né, escolher o produto para ver se realmente vai te atender, mas uma vez que você já escolheu o produto, o pagamento mesmo tem que ser idealmente na loja online. Claro, é bom você fazer um orçamento sempre, né? Considere quanto que a loja online tá te cobrando para você comprar o seu produto, quanto que a loja física tá te cobrando. Às vezes o desconto que você vai ter comprando na loja física pode superar o desconto das milhas. Nesse caso, faz mais sentido você comprar na loja física. Mas se o preço for o mesmo, né? Então, nem pense 2 vezes. Compra na loja online ganhando milhas. E se você ainda não faz isso, corre acabando esse vídeo aqui, terminou de assistir, vai lá no programa da Livelo, faz o seu cadastro rapidinho, é gratuito, e já dá uma olhada lá na seção de sites parceiros para você começar a fazer as suas compras do jeito certo.
Vou mostrar aqui alguns exemplos de lojas, são infinitas lojas. Eu já fiz compra demais, assim, que me deu muitas milhas, porque inclusive você nem precisa de fazer compra pra você pode fazer compra pra família. Às vezes você não vai gastar, você não vai comprar você nem precisa de uma TV, por que você vai ter uma TV? Às vezes você não tá precisando dessas compras, mas a sua tia precisa, né? Às vezes o seu tio precisa, né? O irmão, irmã, você pode perguntar pra eles: ô fulano, você tá precisando de alguma coisa? Se você quiser que eu compre pra você, ó, né? Eu posso comprar. Às vezes você pode até oferecer de usar o seu cartão e a pessoa te passa o dinheiro, né? E você parcela. Porque às vezes a pessoa precisa te parcelar, não tem cartão com limite, você tem cartão com limite que pontua e você pode oferecer de fazer a compra pra essa pessoa. E você ganha as milhas e, né, enfim, a pessoa consegue o produto que ela quer e você ganha as milhas pra viajar bastante. Deixa eu ver se vai carregar aqui, eu tô tentando abrir o site com as parcerias. E, nossa, hoje já tá tendo 7 pontos por real com a Renner. Incrível. Vou mostrar aqui agora, deixa eu ver se carregou. Eu também vou mostrar alguns prints de compras que eu fiz, ganhando muitos pontos, que com certeza, né, foram essenciais para que eu conseguisse viajar pra Pipa. Como eu falei, eu gastei uns 22 mil e esses 22 mil vieram justamente da Livelo com essa estratégia aqui da compra online. Deixa eu mudar a câmera. Ó, hoje tá tendo 7 pontos por real na Renner. Olha só, se você compra roupa, Renner é parceira, C&A, Riachuelo, todas essas lojas aqui, se você for comprar, às vezes, pacote de viagem, né, você pode ganhar 1 ponto por real, não só pacote, né, tipo, qualquer coisa que você comprar praticamente que nas viagens você vai pontuar. Tem várias categorias. E recomendo super a Cabana aqui, se você ainda não utiliza essa estratégia, vem e dá uma olhada, porque vale muito a pena. Ó, Pacheco, 1 ponto por real, Drogaria São Paulo, tem um tanto de parceria para você aproveitar. E aí, como que você faz? Fez o cadastro, né? Escolheu a loja, você clica em ir para regras do parceiro. E aí, vai aparecer qual que é a promoção do dia. Hoje, especificamente, você ganha até 5 pontos por real gasto nas Casas Bahia. Aí você tem que clicar em ir para Casas Bahia e, né, sempre leia essas regras de forma atenta, né, para ter certeza de que você vai garantir os pontos na conta. Clicou nesse link, é esse link que você tem que usar, não é casasbahia.com.br, você tem que usar o link que detecta a parceria com a Livelo. E aí você vem aqui e já vai conseguir acumular pontos com essas compras, né? Então, por exemplo, esse link aqui, deixa eu ver se já vai aparecer. Às vezes aparece quantos pontos que você vai ganhar com a compra, às vezes não aparece. Se não aparecer, você tem que fazer o controle, por exemplo, em uma planilha, né? Você tem que fazer o controle para lembrar de quantos pontos que você espera cair em qual conta, né? De qual programa e até qual data, porque senão você vai esquecer, e se você esquecer e esses pontos não caírem, é pontos perdidos, né? Você perde pontos, você perde milhas. Esse link aqui eu tinha adicionado ontem, deixa eu ver. Ah, reconheceu sim, ó. 1.495 pontos que essa fritadeira vai te dar direito. Ó, depois você que acumular lá na Livelo, né? Aí você vai conseguir mandar para o programa de milhas, uma vez que atingir a quantidade mínima. E aí sim, você vai conseguir viajar com eles. Beleza? Né? E tire prints, tire fotos da tela para garantir que esses pontos caiam na conta. Agora, deixa eu ver se abre aqui algumas compras que eu fiz. Esse foi o notebook que eu tinha comprado pro meu tio. Aqui tá mostrando, né, o print, pedido realizado com sucesso. Aqui, ó, mais de 9 mil pontos que eu ganhei com a compra de um notebook. Foi um notebook de quase 2 mil reais, eu parcelei pra ele no cartão. E aí, eu ganhei as milhas mais os pontos, né, na verdade. Eu ganhei as milhas do programa Latam Pass, porque o meu cartão pontua direto na Latam. No caso, né, são os pontos pelo uso do cartão. E eu também ganhei os pontos pela compra, né? Então a pontuação, ela é diferente. Uma é pelo fato de você ter usado o link, no caso, né, o link que eu mostrei, pra comprar, né? E a outra pontuação é pelo fato de você ter pago com um cartão de crédito específico. Vou ver se eu acho aqui os outros links, né? Os outros prints, na verdade, de compras que eu fiz, pra você ver. Tem uma base aqui que eu comprei e um tênis. Ó, já vou deixar claro aqui pra vocês, já vou falar. Quais são as melhores categorias de todas pra você pontuar muito, mas muito mesmo. 10 pontos por real ou mais.
Moda, então, Renner, C&A, Riachuelo, você pode esperar essas pontuações sim. Beleza, cosméticos, Natura, Boticário, você pode esperar pontuações elevadas. Calçados, Olímpicos, você pode ver também promoções da Netshoes. Essas categorias você consegue pontuar mais no programa Livelo. Agora, se você for pontuar com móveis, eletrodomésticos, outras categorias, aí, geralmente, as promoções tendem a ser com pontuações menores, geralmente, né, 5 pontos por real, um pouco mais. Essas são as melhores categorias no programa Livelo. E só mostrar aqui mais alguns exemplos. Aqui foi uma compra que eu fiz, deixa eu ver. Foi uma compra que eu fiz na Netshoes, mostrando, né, 1.400 pontos Livelo. E aí, teve também, deixa eu ver. Teve também essa base, ó, foi 499 pontos, uma base de 49,90. Ou seja, aproveite. Vale muito a pena você fazer compras online pontuando. E agora podemos passar para o quinto erro, que está te impedindo de viajar mais todos os anos. Deixa eu conferir aqui, que é trocar pontos por produtos. Quem tá começando a estudar milhas agora, é muito provável que você se depare com promoções oferecidas pelos programas de pontos, pelos programas de milhas. Eles oferecem o tempo todo, né? Troca seus pontos por essa panela, troca seus pontos, né, por esse secador de cabelo. Então, eles te incentivam a trocar pontos por produtos com as promoções dele, né, com as promoções desses programas, mas não vale a pena na grande maioria das vezes, porque você vai estar perdendo dinheiro nesse resgate. Eles te oferecem produtos para você trocar, né? Mas quando você vai ver o valor daquele produto, é muito mais baixo do que o valor das suas milhas, né? Se você decidisse trocar as milhas por um voo em vez de trocar pelo produto, você conseguiria aproveitar muito mais o valor delas. Você conseguiria, às vezes, trocar. Pega a mesma quantidade de milhas ali, você conseguiria trocar por um voo que vale R$160, R$200. Se você trocar por uma fritadeira, né, que vale, sei lá, 50, você vai estar perdendo mais de R$100 nesses gastos. Então, eles vão fazer... É muito frequente que eles façam isso, muito provável que eles façam isso. Então, fique atento, só faça uma troca dos seus pontos por produto se realmente valer a pena, se você fez o cálculo ali, estimou quantos reais que vale aqueles pontos, né, quantos reais que você conseguiria, por exemplo, se vender esses pontos no futuro, ou quantos reais que valeria um voo emitido com a mesma quantidade, para você ver se você vai estar perdendo ou não dinheiro. Mas, por via de regra, evite fazer esse tipo de resgate. Agora, se você não vai viajar, seus pontos estão quase vencendo, aí você tá na decisão, ou resgato por qualquer coisa, ou perco, aí, né, pode ser interessante sim você resgatar por produto. Vou mostrar aqui também um exemplo prático, para você ver quanto dinheiro que você estaria perdendo nesse tipo de resgate. Vou tentar mostrar no site com o exemplo que eu tinha visto ontem com o secador de cabelo se não me engano, da Mundial. Tá aqui, isso. Aí, vou mostrar aqui exatamente. Pegar aí a mesma quantidade de milhas, umas 4.000 milhas na Latam. O que que você conseguiria fazer? Olha só, o que que você conseguiria fazer com essas milhas? Tô preparando aqui pra mostrar pra vocês. Um segundo, que eu vou mostrar o que que você faria com essas milhas se você trocasse por voo. Vamos ver aqui, ó. Programa Latam Pass. Ó, ofertas imperdíveis. Tá bom. Isso daqui, ó, por enganação. Por quê? Tá mostrando que o secador de cabelo, que vale R$70, ou seja, se você comprasse ganhando milhas, você pagaria R$70. Por 4.000 milhas. Ó, 4.014 milhas que vale esse secador. Só que, o que você consegue fazer com 4.000 se você decidir trocar por um voo? Olha só, exemplo de oferta de voo. Tem voos, ó, Brasília-São Paulo, 3.539 milhas. São Paulo-Brasília, 4.000 e pouquinho, né? 4.163. Já Guarulhos-São Paulo, 3.598. Existem voos, né? E olha que nem são voos tão baratos assim. Se tiver em dia de promoção, pode abaixar ainda mais esse valor para menos de 3 ou menos de 2.000 milhas. Mas vamos considerar que com aquelas 4.000 você conseguiria fazer esses resgates aqui, né? No caso, o primeiro ou o último. Vamos ver aqui, ó, a mesma passagem, Jaguaruna, São Paulo, 3.598. Quanto que essa passagem custa em reais? Ó,
R$154,97, né? Então, os voos estão na faixa de R$150, tá vendo? Se você tomar essa decisão de pegar esses pontos e resgatar pelo voo, você conseguiria aproveitar muito mais o valor deles. Tome muito cuidado, porque é muito perigoso. Você vai estar, enfim, né? Vai estar gastando dinheiro à toa ali. Depois você precisa de fazer uma viagem, mas não tem as milhas suficientes na conta, porque você já fez um resgate pelo secador de cabelo. E aí você vai lá e tem que comprar passagem em dinheiro mesmo, sai mais caro. Então, pense muito bem antes de resgatar e evite resgatar os pontos por produtos, ok? E, né, como prevenir então, pense 2 vezes e estime o valor das milhas antes de fazer os resgates, né? Se possível, dá uma estimada ali, compara com o quanto que você pagaria em outros resgates para garantir que seja, né, uma boa decisão, né? Então, esse foi o 5º erro, trocar pontos por produtos. Agora, vamos para o 6º erro, já estamos quase acabando. 6º erro é não planejar a sua viagem com antecedência. Se você deixa pra planejar, tipo assim, em cima da hora, o que vai acontecer? Você vai olhar os preços das passagens aéreas e vai estar muito caro em milhas, né? Não só em milhas, em reais também. Só que se você deixasse, né, pra planejar com antecedência, com às vezes 3 meses, 6 meses de antecedência, se for uma viagem nacional, internacional, até mais, você consegue aproveitar preços muito melhores, né? Eu até vou mostrar também, eu fiz uma simulação de uma passagem com fins para o Rio de Janeiro, BH Rio. Quanto que você paga em milhas se você deixar para emitir em cima da hora? No caso, eu coloquei considerando semana que vem, se você for voar semana que vem, quer emitir a passagem, quanto que ela tá em milhas? E se você deixasse para, né, emitir com antecedência, quanto que custa? Vou pegar aqui os prints também, não sei se já, que eu tinha salvado numa nuvem, eu não sei se já veio pra cá. Ah, já veio aqui pra nuvem, pra você ver que os preços realmente costumam sair caro. E aí, se você paga mais, se você gasta mais milhas, isso significa que vai sobrar menos para você pagar por futuras viagens. Então, se você puder, né, planeje com antecedência para garantir ótimos resgates com menos milhas. Deixa eu ver aqui. Tá. Vou pegar primeiro o resgate mais caro para semana que vem. Isso. Eu usei a tabela que o aplicativo Octopus oferece. Como eu falei, né, esse é um aplicativo de gestão de milhas, existe na função Premium a possibilidade de orçar com essas tabelas comparativas. E aí, exemplo, se você fizer uma viagem pro dia 20, voltando no dia 23 de agosto, olha só os preços, né? Então, o mais barato, né, considerando essa combinação de datas, aqui tava 64 mil milhas na Azul, e de volta 52.900 na Smiles, umas 28 mil na Latam. E aí, né, tá mostrando aqui, ó, a faixa de preços voos da ida, na Azul tudo acima de 20 mil, na Smiles, né, tem alguns de 19, 21, 48, na Latam também o mais barato tá 11 mil. Olha só, quantas milhas, isso aqui é preço de voo internacional. Isso aqui tá errado demais você pagar isso por um voo nacional, tá muito errado, não é só porque você tem essa quantidade de milhas na conta. Você não pagou, né? Você não vai ter um custo com a sua passagem aérea que você pode fazer esse resgate, né? O ideal é você realmente avaliar o que vale a pena. Porque se você emitisse com antecedência, olha só. Coloquei 20 de outubro voltando dia 23. Olha os preços aqui. Já da Azul tava na faixa de 20, já baixou para 8. Na Gol tinha alguns por 40, ó. Também 8, 9, 10. Na Latam, alguns na faixa de 4. Então, aqui para essa combinação de datas, estava dando Azul 16, Gol 18 e na Latam uns 11 mil pontos. Não tem nem comparação, né? Então, o mais barato aqui tá dando 11.730. Na outra simulação, o mais barato era 28 mil. Não sei se dá pra ver aqui direito, mas era 28.574. Planejar com antecedência vale muito a pena. E, enfim, né? Vamos então para o último erro, o 7º erro, que está te impedindo de viajar mais todos os anos, é ter as suas milhas dispersas em diferentes contas de diferentes programas. Se você está começando a acumular milhas agora, pode ser que você se empolgue e acaba criando um tanto de contas, às vezes até mesmo de diferentes CPFs, uma pra você, uma para o marido, ou então, né, você cria uma conta na Livelo, uma conta no Esfera, uma conta, né, em cada programa que você imaginar, às vezes você tem uma conta ali. E aí você vai acumular o quê? 5 mil em uma, 10 mil em outra,
2.000 e outra. Se você deixar os seus pontos muito dispersos, você não vai conseguir juntar o suficiente para pagar a sua viagem. Principalmente se a sua viagem exige uma grande quantidade de pontos e de milhas. Viagens internacionais, então, dependendo, né? Se for até pra América Latina aqui, é mais barato, né? Com pontos Latam, às vezes, é mais barato que viagem dentro do Brasil, em alguns casos. Mas se você for viajar pra Europa, se você for viajar para os Estados Unidos, você vai ter que juntar mais, né? E se você concentrar os seus pontos em uma conta de um só programa, né? Enfim, de no máximo 2 ali, se você concentra, é muito mais fácil de acumular o que você precisa, né? Então você já pode pensar, ó, vou criar uma conta na Livelo e às vezes vou assinar o clube Livelo, vou acumular lá com o meu cartão. Se você tem cartão do Banco do Brasil, você acumula lá com o cartão, senão não tem problema. Eu, por exemplo, eu acumulo no programa da Latam, mas eu também tenho uma outra conta na Livelo, então eu concentro na Latam e na Livelo, né? Mas eu tenho contas mais nesses 2 programas mesmo. Eu não fico dispersando lá, uma no Esfera, não sei o quê. A não ser que você saiba que vai conseguir juntar uma quantidade alta em todas essas contas aí, beleza. Aí fica a seu critério escolher qual conta abrir, né, em qual programa, mas se você puder concentrar, é o ideal, né? Né, vai ficar muito mais fácil, então, de você conseguir acumular o suficiente para realizar a sua viagem dos sonhos. Beleza? Deixa eu ver se eu consegui falar de tudo aqui na minha colinha. E então é isso, né? Esses foram então os 7 erros que te impedem de viajar mais todos os anos. Se você está começando a estudar milhas agora, né, continua aqui, me acompanhe. Vou ficar mais presente nas redes sociais para trazer conteúdo de altíssimo valor para você. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais!